Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Ciro Gomes compartilhou nas suas redes sociais, no dia 2 de agosto, um vídeo dizendo que muitos não querem que ele chegue à presidência. E ele vai trazer ali alguns motivos para isso e tem alguns detalhes que a gente precisa compreender e está muito consciente do tipo de dificuldade que o Ciro vai enfrentar até as eleições de 2022. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que você se inscreva no canal, ative aí as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like e compartilhe com amigos e grupos. Pessoal, eu transcrevi todo o vídeo do Ciro, um vídeo curtinho de 1 minuto, em que ele começa dizendo que há muito tempo que tentam impedir que eu chegue à presidência. Me colocam todo tipo de armadilha e eu mesmo caminhei ingenuamente para algumas delas. Aqui nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, muita gente não quer que o Ciro chegue à presidência. Quem? Bom, a gente tem que entender o seguinte, esse alguém não é o povão, porque o povão seria o maior beneficiado de uma eventual vitória de Ciro Gomes. Agora, quem que não quer então? A elite. Essa elite não quer presidente. E também, claro, seus concorrentes não querem. Ninguém entra numa eleição torcendo para o outro ganhar. Então o Ciro enfrenta, vamos dizer assim, um desafio duplo, que é o de lutar contra os interesses dessa elite que atua na grande mídia, e aí pregando essas peças, criando armadilhas, e também dos seus concorrentes. Então é natural que os seus concorrentes tentem atacá-lo de todas as formas. Agora, é necessário observar que ele reconhece que essas armadilhas criadas por diversas pessoas, por diversos grupos, por motivos diferentes, por diversos interesses, ele já caiu em algumas delas. Ele reconhece isso não só aqui, mas em várias entrevistas, lives, participações. Algumas vezes, não é nem que ele caiu, ele tem algumas declarações um pouco mais incisivas por indignação mesmo. Meus amigos, imagine se muita gente que já está de fora da política, de fora digamos assim, dos bastidores, já fica revoltada com muito do que vê, com o país, com tanta gente pobre, morrendo de fome, frio, enfim, numa situação lamentável. Imagina o Ciro que está ali dentro, vendo o que pode ser feito, quem esteve no poder por 16 anos, como o PT, como Lula, Dilma, Temer, estiveram e pouco fizeram. Então, às vezes a pessoa fica indignada. Enfim, fruto de que acusam o Ciro de ser temperamental, parte disso sim, é porque ele cai em algumas armadilhas que colocam. Outras é fruto de indignação. E ele mesmo tem dito que está tentando encontrar o equilíbrio para não perder a indignação, mas ao mesmo tempo sem escorregar nessas cascas de banana colocadas aí nos seus caminhos por quem não quer vê-lo presidente. E aí ele mesmo vai dizer que ele vai questionar por que será que fazem isso? Está lá no vídeo. Por que tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda temem meu projeto? E aí ele vai dizer, esquerda e direita têm medo de mim. Só não conseguem me acusar de 3 coisas: de ser corrupto, de ser incompetente, de não ter propostas. Aqui é um detalhe importante. Porque o Ciro tem mais de 40 anos de vida pública, nunca respondeu a um único processo, não teve um, por corrupção ou improbidade administrativa, nem para ser absolvido. Não, teve aquele processo, aí ele foi absolvido. Não, nem isso. Nada. Incompetente, foi prefeito muito bem avaliado, governador mais bem avaliado da sua época, muito jovem, por sinal. Foi ministro da Fazenda que ajudou a consolidar o Plano Real. Tem vídeos do Itamar Franco elogiando o Ciro Gomes. Alguns petistas e bolsonaristas tentam dizer que o Ciro atrapalhou o Real. Não, tem o depoimento do Itamar, que era o presidente. Agora o povo acha que é mais importante o depoimento de um economista contrário ao Ciro do que do próprio Itamar, que era o presidente, patrão, digamos assim, do Ciro. Foi ministro da Integração Nacional, tirou a obra da transposição do São Francisco do papel. Enfim, então ele tem uma vida com competência comprovada. E não podem acusá-lo de não ter propostas. Então, corrupto não pode ser acusado, incompetente também não, de não ter proposta. Tem um projeto colocado num livro. Não só nisso, mas o Ciro vai dar entrevistas, fala o tempo todo aquilo que ele pretende fazer caso seja eleito. E aqui um ponto interessante. E, na verdade, todos esses carimbos estão na biografia de muitos que me atacam, seja da esquerda, seja da direita. Vários acusados de corrupção. Por exemplo, Eunício Oliveira vive aí dando declarações em relação ao Ciro. Vai ver como é que está a ficha do Eunício. Você tem o Lula, qual que é a proposta do Lula?
Falou recentemente que é contrário taxar grandes fortunas. Na semana seguinte, quem que declara voto nele? Uma das herdeiras do Itaú, Neca Setúbal. Fala, é lógico, né? Com a fortuna que ela tem nas mãos, ela vai querer alguém que protege essa fortuna. Ela faz parte do 1% que detém 50% das riquezas do país. Então ela vai querer alguém que não mexa nos seus interesses. E aí o Lula está aí com essa proposta. A proposta do Ciro é de enfrentar estes. Ah, causando ruptura? Não. Tudo a partir do debate, do diálogo, de reformas, colocando o povo na jogada. Proposta do Bolsonaro, pelo amor de Deus, é um desgoverno que está acabando de destruir o país. Enfim, um governo agora também aí, né, sendo acusado de corrupção, e nem precisa dizer em relação a esse assunto sobre os governos do PT, né? E aí continua o Ciro dizendo que a esquerda e a direita sabem que, se eleito, a minha forma democrática e moderna de governar vai mudar a régua estreita que medem as velhas ideologias e que, depois de um governo como este, os fantasmas do passado dificilmente poderão voltar. Sim, forma moderna, e ele vai dizer aqui, e democrática. Que não é nada, né? Ele não está se candidatando a ser um imperador, um ditador, não. É alguém que vai respeitar os ritos da democracia e governar de uma forma moderna, inclusive, quando for o caso, com plebiscitos e referendos. Porque não dá para ficar na mão de um Congresso, muitas vezes que chegou lá, apoiado por interesses escusos e que não vai aprovar reformas baseadas no interesse do povo. Então é necessário fazer o que os Estados Unidos faz. Alguém pode falar assim, mas plebiscitos e referendos. Estados Unidos faz isso direto e muito em assuntos delicados. Então, quando ele fala de fantasmas do passado, porque o Lula, por exemplo, o Fernando Henrique, que agora, né, vai tentar colocar outro lá, Eduardo Leite, Dória, representando o PSDB, ficarão na história. E aquele tipo não é a pessoa, não é o Lula, o Fernando Henrique, mas é o modelo que eles representam, que eles colocaram no poder quando lá estiveram. Modelo econômico está já ultrapassado, já está provado que não funciona. Esse modelo de governança em que os mesmos que estiveram com Collor, estiveram ali com Fernando Henrique, com Lula, Dilma, Temer, estão com Bolsonaro. Então é necessário mudar o modelo. A gente fala Lula, Fernando Henrique, Dilma, esses nomes, porque é só para a gente ter uma noção de que aí esses percebem que Ciro eleito, ele vai mudar essas formas, e aí estes aí que vão tentar surfar num passado de picanha de cerveja não voltarão ao poder tão cedo. Ou se voltarem, terão que voltar reconhecendo os erros do passado, o que até agora não aconteceu. Por exemplo, o PT não faz autocrítica em relação à tragédia econômica e moral enquanto estiveram no poder. E aí, por exemplo, uma questão interessante, o Guedes. O Guedes fez uma reforma da Previdência com a promessa de arrecadar 1 trilhão em 10 anos. O Ciro também arrecada 1 trilhão em 10 anos, mas não tirando no lombo do povo, numa reforma em que fica praticamente impossível aposentar. É só pegar os dados. Expectativa de vida, quanto você tem que contribuir, período médio em que você fica sem contribuir por estar desempregado, enfim, por outros motivos, e a idade que você precisa para ter aposentadoria integral. É praticamente impossível aposentar nesse novo modelo. Então o Guedes comemorou quase 1 trilhão, que não chegou a isso, né, e vai saber se vai arrecadar isso mesmo, nas costas do povo brasileiro. O Ciro propõe um tri de outra forma, mais de um tri inclusive. Por exemplo, cortar incentivos fiscais, subsídios que não se justificam, porque o subsídio, alguns deles são legais, interessantes, outros não. Então o Ciro propõe, por exemplo, cortar incentivo fiscal de locadora de veículo. Aí o que acontece? Um dos acionistas, dono não sei localiza Salim Matar, claro, vai se posicionar e já se posiciona contra o Ciro Gomes. Por quê? Vai ter os interesses afetados. Então, este aí é um dos que não querem Ciro presidente. Estão entendendo a lógica? E aí o detalhe é que esse Salim Matar, ele, para manter os seus interesses intactos, os seus benefícios intactos, ele consegue incentivar pessoas que não são donas de locadoras de veículo a defendê-lo. É um negócio... Quem seria beneficiado com as propostas do Ciro acabam atacando o Ciro Gomes para defender o Salim Matar, que hoje talvez ganhe mais dinheiro revendendo veículos usados do que alugando, do que o ponto realmente
que deveria ser o incentivo, enfim, daquilo que é a sua atividade principal, ou era, ou deveria ser, que é locação de veículos. E finaliza o vídeo dizendo que todos ficarão para trás comendo a poeira da história. Pelas mãos do povo, ou seja, não de um salvador da pátria, de um mito, estará aberta a rota do futuro e construindo o grande berço das novas lideranças. Bom, meus amigos, e só mais um detalhe importante. Quando o Ciro fala em cobrar impostos sobre grandes fortunas, em cortar subsídios que não se justificam, não é porque alguém que gosta de cobrar e quer aumentar impostos. É porque simplesmente você tem como essas medidas aumentar a receita do Estado para que consiga colocar o Estado atuando onde ele está agora ausente. Hoje nós temos uma tributação extremamente regressiva e injusta no país. É necessário corrigir isso. Então você cobra do andar de cima para aliviar muito no andar de baixo. Isso é o que o Ciro propõe. Então, quem não tem aí mais de 10, 20, 30 milhões, fique tranquilo. Muita gente confunde, pensa que grandes fortunas é ter um carro, uma casa e 5 mil reais na poupança. Não é para esse público que o Ciro está olhando quando fala em cobrar sobre grandes fortunas. É para, de fato, os milionários. A Neca Setúbal, por exemplo, tem ali um patrimônio estimado em 1 bi. Então é falar, Neca, vamos contribuir com o Estado? Ajuda aqui com 10 milhões, pagando um impostozinho a mais. Ah, mas eu já paguei antes, tudo bem, mas aqui vários países cobram, o Brasil também quer cobrar 10 milhões seu e de quem tem aí, por exemplo, 1 bilhão. Para sobrar para eles 990 milhões. Bom, pessoal, e não vai ser fácil, claro que quem defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento tem que estar muito antenado a essas questões, porque as armadilhas que colocarão para o Ciro, e às vezes ele pode eventualmente deslizar numa ou noutra, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles colocam isso para interditar o debate em relação àquilo que o povo realmente quer saber e aquilo que realmente o povo precisa. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.